Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês uma Bíblia que eu tenho, que ela é uma Bíblia Slim. Se caso você está procurando uma Bíblia prática para você carregar para todos os lugares, eu recomendo que você adquira ela, né? Ela usa o texto NVI. Essa daqui ela veio com a versão do ano de 2000, a primeira versão. Eu achei isso bem interessante. Olha só como é que ela tem esses detalhes aqui, ó, é bem bonito. Ela é bem discreta, você olhando rápido assim. Ela não é assim, muito chamativa, apesar dela ter essa cor, mas tem ela também outras opções de cores, vamos dizer assim, mais discretas. Eu gostei dessa cor, principalmente por causa dessa lombada aqui, ó. É um tom de cobre meio rosado. É bem bonita essa lombada dela. E ela vem com um cintilho verde bem clarinho, bem sutil. Aqui na lateral aqui, Bíblia Sagrada NVI. Ela tem um símbolo aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. É um trevozinho depois da palavra NVI. Fica mais fácil de vocês perceberem quando o texto é do ano de 2000, quando tem esse símbolo aqui no NVI. Atrás não tem nada, só tem o símbolo da Thomas Nelson Brasil. Ela é bem bonita, bem minimalista. Ela é toda costurada aqui na sua borda. Ó, tá vendo? Ela é costurada. A contracapa dela é bem bonita. É um material simples, mas é boazinha. E tem a folha de rosto. Mais uma folha de rosto. Que atrás aqui tem a ficha catalográfica falando em todas as opções de capa que você vai encontrar ela. Que você encontra ela na capa branca, tudo slim, né? Ó, na capa branca, capa marrom, capa preta, capa slim tulipa, capa slim rosa, capa slim futebol, capa verde água, que é essa daqui, e capa neutra. Aí essa é a ficha catalográfica dela. Aqui tá dizendo que ela é do ano de 2011, mas o texto é do ano de 2000, é a primeira versão dela. É bem interessante essa versão. Não tem tanta diferença do ano de 2011, só algumas questões básicas. Mas eu gosto mais, mas não é em todas as Bíblias que você encontra. Então, eu gosto muito do texto da NVI, aprendi a gostar. Porque sempre eu ouvia falar muito mal dessa versão. Aí eu comecei a ler nela, estudar, e eu vi que não era nada disso que falavam. Aí eu parei de ouvir essas pessoas que falavam mal do texto e comecei a ler a Bíblia. Ó, ela é fonte de leitura perfeita, tem até uma notinha aqui falando sobre isso, mostrando que ela tem essa fonte. Antigo Testamento. Ela tem uma página fina, mas é uma página de boa qualidade. Por ela ser uma Bíblia slim, ela não pode ter uma página muito grossa, mas ela é bem branquinha e ela tem bastante opacidade, então não transfere muita coisa, não. Aí o texto é em coluna dupla e é bem pequena a letra, né? Mas não é tão pequena assim, deixa eu aproximar para vocês verem. Ó, a letra não é tão pequena. Tá vendo? A letra tem uma boa qualidade. Então, dá para se ler. E ela não tem os espaçamentos que a versão de 2011 traz. Lembra que eu falei com vocês no outro vídeo? Que entre os parágrafos tem um espaçamento na versão de 2011, essa daqui não tem. Aí você vê já um diferencial, vamos dizer, uma forma de você identificar se é a versão de 2011 ou se é a versão antiga de 2000 que eles colocaram nessa Bíblia aqui, que as diferenças são poucas, né? Ela tem um certo espaçamento aqui na lateral, ó. Aqui dos dois lados dá para você fazer breves anotações ou observações. Isso é bem legal. Já a letra da notinha aqui, ó, é bem pequena. Isso aí é pequena mesmo, mas dá pra ler. E ela é toda assim, ó. Ela é bem bonitinha. Dá pra você ler e vamos dizer, esse enquadramento que colocaram nela, então faz ela ficar visualmente muito bonita. E fica confortável aos olhos, apesar de você estar lendo ela de longe, ela fica agradável aos olhos. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês verem a diferença do texto. Logo aqui no começo de Gênesis já mostra, deixa eu ler aqui para vocês. No Gênesis 3, alguns lugares você vai encontrar que ele usa a palavra assim. Versículo 11.
Deus perguntou: quem lhes disse que vocês estava nu? Você comeu do fruto da árvore, ao qual eu lhe proibi comer? Esse lhe aqui, ó, nesses dois lugares, não tem na versão do ano de 2011. A forma que é dita as palavras sofreu uma atualização, né? Ficou mais, vamos dizer, ficou de forma mais moderna. Mas eu gosto desse jeito que é utilizado aqui. Inclusive, essa linguagem aqui você encontra na NAA. Apesar deles usarem você, vocês, eles também preservaram em determinados momentos essa forma de linguagem. Aí ficou uma mesclagem boa, que nessa versão aqui você encontra também. Nessa versão do ano, a NVI no primeiro molde. Aqui tem outra, ó. Aí aqui já tem um diferencial um pouquinho maior. No versículo 17, Deus fala com Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, aí você percebe uma certa diferençazinha no texto. Não que tenha um significado diferente, não é isso. É que na hora de você ler, você vê sutilidades, assim, na hora de você ler, na hora de você reproduzir em palavras. Eu gosto mais assim, mas é o mesmo texto das 2011, então a questão do texto é a mesma coisa. Ó, ela é toda assim, ela é bem interessante. Olha só, aqui eu marquei tudo com marca-texto, para vocês verem que tá bem colorido. Olha como é que do outro lado. Fica só uma leve sombrinha, não aparece quase nada. Como eu falei, essa página ela é fina, mas tem boa qualidade. Só que não dá para você fazer anotação nela. Dá para você fazer isso aqui, ó, se você quiser, né? Você pega uma folha e você coloca aqui. Aí, se você quiser, você cola. Aí você tem que cortar no tamanho e você colocar, né? Aí depois ela vai ficar com a página acrescentada. Eu não sei se ela suporta muitas páginas, porque ela é fina, né? Eu acho que não, mas é uma ideia. Só que eu não tô querendo fazer isso nela, porque eu já tenho as minhas bíblias de anotação. Aí eu uso ela mesmo só para leitura, para levá-las para os lugares. E eu gosto muito de ler nela. Às vezes ela é mais prática, sabe? Como ela é fininha, eu acho o texto com muita facilidade. Ó, ela é toda assim. E quando acaba um capítulo não, um livro, acaba o livro, só começa o outro livro na página seguinte. Isso você sempre vai ter isso. Aqui no livro de Jó, que são textos poéticos, ó, fica exposto de forma bem interessante. Eu estava lendo o livro de Jó nela, aí eu estava marcando, fazendo breves anotações, como aqui tem um pouquinho mais de espaço. Eu estava fazendo breves anotações das coisas que eu estava achando interessante. Aí eu só fazendo assim, breves anotações mesmo, porque eu não tinha completado a leitura, então eu não podia fazer uma anotação muito extensa sem ter lido tudo. Aí eu faço assim, a primeira vez que eu leio, eu só anoto o que mais destaca aos meus olhos, o que mais me chama atenção. Depois que eu leio, aí eu leio o texto de novo, aí eu vou fazendo uma anotação mais aprofundada, aí eu já parto para as bíblias de estudo. Olha só, aliás, as bíblias de anotação que eu coloco nos meus estudos. Olha só o fitilho aqui, ó. Ele é bem comprido, aí é interessante. Eu achava que nem tinha necessidade de ser tão comprido assim, mas veio desse jeito. Aqui já são os salmos. Já entramos nos salmos. Eu anoto em alguns lugares também, mas é só coisas simples, porque, né, como eu falei, essa Bíblia não tem essa proposta de ser uma Bíblia de anotação. Tem outro lugar aqui que eu marquei. Ó, eu marquei com marca-texto. Vamos ver como é que ficou do outro lado. Ó, ficou uma sombra. Tá vendo? Essa aqui ficou mais. O marca-texto laranja, ele mostra mais nessa Bíblia. Dependendo da cor, mostra menos. O azul, por exemplo, quase não mostra. Aí depende, você vai se adaptando à sua Bíblia, qual a cor que fica melhor, qual que fica, né, mostrando mais. Deixa eu ler aqui um pouquinho no livro de Mateus, que fala um pouco sobre a linguagem dela, só para vocês perceberem mais um pouquinho de diferença. Ó, aqui no livro de Mateus, capítulo 16,
do versículo 13 em diante. Tem um texto aqui que eu gosto muito e do jeito que ficou aqui, ficou bem fácil de entender o que Jesus estava falando. Eu vou ler aqui desde o versículo 13 para vocês entenderem o assunto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi... Tá vendo? Esse lhe aqui não tem na versão de 2011. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro. Tá vendo? Esse lhe aqui, ele não tem e ele ajuda a entender a intenção das palavras de Jesus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, aí esta aqui, no caso, está se referindo a Jesus, não está se referindo a Pedro. Aí quando você lê o texto desse jeito, não resta dúvida de quem Jesus está falando. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecê-la. Sobre esta, tá vendo? Aí ele continua o texto, aí ele vai aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Eu lhe darei as chaves do reino. Aí aqui ele já volta a falar o lhe, que ele está se referindo a Pedro de novo. Enfim, aí tem aqui de novo, garanto-lhes. Aí na versão de 2011 está assim, garanto a vocês. Dá para entender o texto, né, de 2011 tranquilamente, mas eu gosto mais desse molde que está escrito aqui. Eu gosto mais desse jeito. E tem várias aqui, quando eu esbarro com o meu marco, ó, quando eu esbarro com alguma eu deixo marcadinho para eu achar com facilidade, mas não é em todo, vamos dizer, não é em todo lugar, só em alguns lugares, mas em sua maioria o texto tá a mesma coisa, só tem esses, vamos dizer, na hora de formular a frase fica um pouquinho diferente, para se ouvir e para se ler também. E como vocês podem ver, o texto aqui no Novo Testamento não tem as palavras de Jesus em destaque, vermelho ou azul, não tem esse destaque de cor. É tudo da mesma cor. Tem gente que prefere assim, porque não agride os olhos, né? Você consegue colocar um marca-texto da cor que você quer e tal. É porque a letra vermelha não aceita, vamos dizer, dependendo do marca-texto que você colocar, vai cobrir e não vai ficar tão legal. Aí ela é bem minimalista nessa intenção mesmo, né? E ela é toda assim, ó, ela é bem bonita. Eu gosto muito dela porque ela é fininha. Ó, ela vai até o final, deixa eu ir aqui até o final da Bíblia, para vocês verem como é que ela finaliza. Ó, tem aqui, acaba o Apocalipse. E tem algumas páginas extras aqui. São 4 páginas extras, que você pode fazer alguma anotação ou pode mesmo usar para testar o material que a sua Bíblia aceita. Eu faço isso, mas nessa aqui eu nem cheguei a fazer, porque eu logo vi qual tipo de material ela ia aguentar ou não, por causa do tipo da página dela. E é bom também que protege o final da sua Bíblia. Tem gente que fala que isso aqui é sobra, mas eu acho que, mesmo que seja sobra, é interessante de ser assim. Quando acaba direto, assim, na última página da Bíblia, eu não acho tão legal. Eu prefiro que tenha essa sobra. E a contracapa finaliza a Bíblia. Ela é bem simples, mas é um simples que tem tudo que você precisa. E se você sentir falta de espaço para fazer anotação, você pode ter um caderninho separado, que tem gente que se dá super bem desse jeito. E se você quiser, você anota num papelzinho. Esse papel aqui ele é grande, né? Mas aí você pode colocar em pedaços menores e você cola na sua Bíblia, se você quiser. E ela não tem tanto espaço assim para fazer post-it, mas talvez se você dobrar o post-it dá para colar nessa lateral. Eu não sei se dá para fazer, eu não tentei fazer assim. Mas aí, ó, se você quiser colar uma página ou
um pedacinho, sabe? Colar só em um lugar. Pode ser que seja possível, mas eu prefiro usar ela normal, do jeito que ela veio. E eu acho bem interessante essa proposta dela. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Deixa o like no vídeo e até a próxima.